Olá, professor, professora da Escola Dominical, irmão ou irmã, eventualmente algum aluno que esteja conosco nesse vídeo de subsídio da classe de jovens, onde nesse trimestre estamos estudando essa revista, a narrativa bíblica, a história do povo de Deus. Para quem não me conhece, sou o professor Vitor, tive o prazer de escrever e comentar essa revista e hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Lição de número 4. É o segundo episódio, né? O segundo episódio da grande narrativa bíblica que nós estamos estudando, o episódio chamado de O Mal. Recados que sempre trago aqui, e você não deve se esquecer, tá? Vou aqui apenas pontuar alguns tópicos e algumas informações dessa revista. Não ficarei aqui repetindo o que já está escrito aqui na lição, tá? Porque você já vai ter o conteúdo, já vai ter as informações da lição, então aqui eu só vou pontuar para clarear ou trazer algumas dicas para te ajudar aí, professor e professora, no desenvolvimento da sua aula. Lembrando sempre que você deve usar a criatividade para alcançar os objetivos aqui, né? Aqui na lição, quando você abre ela, você vê que a gente coloca alguns objetivos e também uma conclusão. No final da aula, o aluno precisa compreender. Você fala assim, os alunos... Esses objetivos aqui, esses requisitos aqui, foram alcançados no final da aula? É importante que sejam, né? Então, nunca deixe de atentar aos objetivos. Os alunos falam, consegui alcançar esses objetivos, os alunos entenderam isso. E a conclusão é como se os alunos lessem, você lesse a conclusão, e os alunos conseguissem explicar aquilo que foi trabalhado em aula. Isso é importante. Agora, como você vai desenvolver a aula? Aí fica a criatividade de você, professor ou professora, né? Tenha liberdade para utilizar a criatividade para desenvolver a aula, para alcançar os objetivos aqui que estão determinados. Embora a lição esteja assim comentada em tópicos, né? A gente coloque aqui as informações. Como você vai desenvolver ela, fica aí ao critério aí do contexto que você está, na sala que você está, tá bom? Por último, nunca se esqueça, e eu sempre repito aqui, né, estamos na lição 4, acredito que você já tenha entendido esse ponto, mas para os professores que talvez estejam pela primeira vez tendo contato com a revista, dando a primeira aula a respeito do assunto, nunca se esqueça que é muito importante que você, professor e professora, leia toda esta revista aqui. Por que é importante você ler toda essa revista? Porque, e não somente, né, a lição que você vai dar aula, porque essas lições elas conversam entre si. Nós estamos falando da narrativa bíblica, é uma história, certo? É uma grande história que nós estamos contando através da revista. É uma história que nós conhecemos, mas pontuando algumas informações às vezes diferentes, ou trabalhando alguns pontos de uma maneira diferente. Porque se os alunos, a nossa igreja, os nossos jovens, não compreenderem a história bíblica, entenderem a força dessa história e como eles são participantes dessa história, eles vão ter dificuldade de se colocar no mundo, de viver na nossa sociedade, de responder os dilemas da nossa sociedade, de compreender até passagens da Escritura. Essa compreensão da narrativa bíblica é fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento, tá? Afinal, a história que a Bíblia conta é a nossa história. Nós precisamos dominar e entender muito bem isso, tá? E por que você precisa ler toda essa revista? Porque a organização dessa revista, né, esses pontos aqui, as lições se conversam. Então nós estamos estudando 6 episódios da grande narrativa bíblica. Episódio da criação, o mal, Israel, Jesus, igreja e o retorno do rei. Tendo 2 aulas para cada um desses episódios. Você, professor e professora, tendo conhecimento de toda essa revista, conseguirá ter a visão ampla do que nós vamos trabalhar em cada aula e conseguirá, de uma melhor maneira, transmitir o conhecimento, o conteúdo para os alunos, até porque muitas lições se conversam, principalmente, né, a dobradinha das lições. A gente estudou na lição de número 2 a criação, na lição número 3, semana passada, a criação moldando o nosso modo de pensar. Essas 2 lições se conversam muito, né, porque uma é continuidade da outra. Do mesmo modo, a lição de hoje, nós vamos estudar o episódio O Mal, a gente vai entender a narrativa desse episódio. Então, nesse episódio, nós vamos ver esse segundo episódio do drama bíblico, que algumas pessoas chamam de queda ou pecado, né? Eu chamei aqui de O Mal. Nós vamos estudar esse episódio e na semana que vem nós vamos ver de um modo mais claro, refletindo sobre o nosso tempo, né, nossa sociedade, como isso pode, esse episódio que nós podemos, a Bíblia vai nos ensinar sobre esse episódio para vivermos o nosso tempo. Até porque semana que vem falaremos como exemplo
desse episódio sobre sexo antes do casamento. Então isso que vai ser desenvolvido na próxima lição, tá bom? Então vamos lá. Lição de número 4, episódio O Mal. O texto-chave está em Gênesis 3:8, né? Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando assoprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, preste atenção. Você já ouviu aquele ditado que tudo que é bom dura pouco? Né? Esse ditado não é uma verdade universal, mas quando você vai lendo o livro de Gênesis, parece que é isso que acontece. Porque você está lendo o livro de Gênesis e você lê o relato da criação. Primeiro relato, tá tudo em ordem. A beleza, a bondade, o ser humano, Deus, há uma harmonia, a paz, a justiça, há tudo de bom ali. De repente, a cena muda. Aí você vai ver o ser humano escondido de Deus. Isso significa o episódio O Mal. Antes nós tínhamos a criação, a narrativa da criação, a narrativa da bondade, da beleza, da harmonia. Agora nós estamos diante do segundo episódio, é uma outra cena. Imagine aí, você está... É importante você pensar esses episódios que nós estamos trabalhando aqui, né? Como cenas, às vezes, você está assistindo um filme. Você está assistindo um filme, você está tendo uma cena ali mostrando uma família, daqui a pouco corta e mostra uma outra cena em um outro lugar. É mais ou menos isso, ou passa de um tempo para o outro. Você está numa peça de teatro, né? E há uma mudança de cena. Isso acontece. E você percebe mudanças de cenas... porque normalmente se inclui novos personagens, etc. E aqui você vai ver que se inclui, né? Na narrativa O Mal, um novo personagem aparece, que é o personagem da serpente, e aí isso indica uma nova mudança, uma nova cena estando aí no jogo, no cenário. E você vai ver a mudança da dinâmica dos personagens que estarão tendo atenção e foco. Na primeira narrativa, na narrativa da criação, o foco, o personagem principal é claramente Deus. Você vê que na narrativa O Mal, os personagens que aparecem, né, Deus não está em foco, em evidência ali quando vai se descrever os personagens. Quem fala vai ser o homem, a mulher, a serpente. Isso é uma outra indicação de mudança de cena, né? Então isso que a gente conhece, às vezes, de mudança de cena, que a gente trabalha hoje, vê em filmes, episódios, essas coisas, você precisa ler essa Bíblia e entender as Escrituras como essa grande narrativa, também como uma narrativa. Nós saímos de um episódio da criação, estamos entrando em um outro episódio O Mal, tá? Qual que é a síntese da nossa lição? No novo episódio, esse episódio O Mal, temos uma rebelião no reino. As cenas de bondade, beleza e ordem são substituídas por cena de desobediência. A autonomia do ser humano desfigura a criação, gerando caos e dores. A maldade torna-se inegável. E por isso que eu chamei esse episódio Mal, porque quando você termina de ler ele, você fala, a maldade está aí. É inegável que a maldade está no nosso meio, tá bom? Quais são os objetivos que pretendemos alcançar no final dessa aula? Primeiro, estudar a narrativa da queda de Gênesis, que é essa narrativa de Gênesis capítulo de número 3, então nós vamos estudar ela. Segundo, compreender que esse segundo episódio, O Mal, é uma narrativa reveladora e criativa da autonomia humana contra os desígnios de Deus. Você não pode ler essa narrativa de Gênesis 3, o pecado entrando no mundo, e pensando como se fosse uma história da carochinha, né? Aí você fala assim, a serpente falou, e você fica imaginando, é uma história bobinha. Não. Você precisa deixar essa história penetrar em você. Você precisa entender que essa história fala muito de nós. Você vai ver nessa história a autonomia do ser humano, a rebeldia do ser humano se revelando. E a autonomia humana, a desobediência do ser humano, indo contra os desígnios de Deus, que é a causa do pecado, da maldade, da injustiça, de todo o mal que vemos hoje nos nossos dias. Então, a narrativa do episódio do Mal, essa descrição, essa história, ela é uma história muito criativa, o modo que ele é contado, e é revelador. Não fique pensando nas perguntas bobas a respeito disso, ou lendo isso com uma simplicidade, eu já conheço a história. Não faça isso. Isso é uma revelação de Deus para nós, do qual entender isso nos faz entender o nosso tempo, a nossa vida e o que Deus deseja de nós, tá? Por último, a gente vai perceber as consequências e tragédia do ser humano distante do seu rei e criador, tá? Então é isso que é o nosso objetivo. Para refletir, eu coloquei o seguinte: a rebelião do ser humano nos trouxe uma distorção geral de relacionamentos, especialmente com Deus. Então, no episódio Mal,
o ser humano ele vai se rebelar contra Deus. Ele vai se afastar de Deus. Isso vai desfigurar o ser humano. E desfigurar principalmente os seus relacionamentos. O ser humano vai ter o seu relacionamento desfigurado com toda a criação de Deus, com o seu semelhante, outro ser humano, e com o próprio rei, que ele se afastará do Senhor. Isso desfigura a cena que a gente tinha visto anteriormente. Então a cena da criação é a cena do que Deus deseja, do que Deus criou, da vontade de Deus, dos projetos de Deus. A segunda cena é uma cena da opção humana, desejo humano, rebelião humana, que é a cena e episódio O Mal, tá? Nosso texto está em Gênesis 3, do verso 1 ao 8, você leia, é um texto conhecido, né? Do qual a serpente chega na mulher e faz perguntas e etc. Então você lê esse texto, não leremos aqui. E aí, esta lição, ela está organizada em duas partes. Primeira parte, chamei de o segundo episódio, o grande conflito bíblico. Então aqui existirá um grande conflito na narrativa, tá? E a gente vai estudar isso. E a segunda parte, o mal que permanece em cena. Então, esse episódio, o mal, que a gente vai ver na narrativa bíblica, né? Essa cena desse grande conflito que a gente vai ler em Gênesis, que a gente vai entender na parte 1, a parte 2, a gente vai ver que esse mal, essa maldade, ela permanece em cena, permanece na nossa vida hoje. Né? Então permanece no nosso mundo, na nossa sociedade. Por isso que o tema da nossa revista, desse trimestre, é que a narrativa bíblica é a nossa história. Né? Porque tudo que a Escritura trata e trabalha tem relação com a nossa vida, com o nosso dia. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, professor e professora, você vai precisar mostrar para os seus alunos, você precisa deixar muito claro isso, a mudança de cenário. Os alunos precisam entender que é uma mudança de cenário da bondade da criação para a maldade que vai existir com a ação humana, tá? E nesse segundo episódio, no primeiro episódio, preste atenção nisso, você já estudou a narrativa da criação. No primeiro episódio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem que é o protagonista aqui? É Deus que criou os céus e a terra. Deus criou os seres humanos. A harmonia. Deus que é quem fala, a luz, e é isso. Colocou não sei o que, nomeou sobre tal coisa. É Deus falando, é Deus agindo. Agora, a partir de Gênesis 3, o cenário muda. É uma outra cena. Por que uma outra cena? Agora é a serpente que age e fala. Não é Deus o protagonista. Nós temos no início da narrativa uma serpente falando. Aí vai ter os seres humanos falando em diálogo com a serpente. E depois o ser humano comendo do fruto proibido. Então, deixe essa narrativa te conduzir. Preste atenção nesses detalhes, tá? Então, há uma mudança de cena, tá? Então, o mal vai se fazer presente. É isso que a gente vai ler em Gênesis 3. Só que você percebe que Deus não está atuando em cena ali quando esse mal acontece? É óbvio que Deus sabe todas as coisas. É óbvio que o Senhor é o Senhor de tudo, mas você precisa deixar a narrativa te conduzir. Não faça perguntas à narrativa que ela não está buscando responder. Deixe a narrativa te conduzir. A narrativa primeiro nos apresenta a narrativa da criação mostrando a bondade e a beleza. Depois nos apresenta outros personagens agindo e falando. Serpente, homem e mulher. O ser humano comendo do fruto. A questão não é quem comeu do fruto primeiro ou quem não comeu. Né? A questão não é essa. Até porque Adão tinha dito um pouco antes que essa é Eva, osso dos meus ossos. Você não precisa se preocupar em quem tomou a ação, se foi o homem, se foi a mulher, a questão não é essa. Porque eles são um. Adão já tinha declarado isso. Nós somos um, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando um age, o outro age. Eles são um, eles estão interligados. Quando que eles estarão separados? Depois do mal, do pecado, que um acusa o outro. Um não se vê, não vê mais o outro como sendo um. Eles tentam ali separar as responsabilidades. E isso, no tempo da criação, da bondade, da união, da harmonia, não seria possível, tá? Então não foque em detalhes desnecessários na aula, foque no que é importante. Há uma mudança de cena. E quando essa mudança de cena acontece, quem está agindo não é Deus. É a serpente e os seres humanos. E os seres humanos caem na conversa da serpente.
Então algo externo tenta o ser humano, algo externo de fora provoca o ser humano, e o ser humano aceita isso e pensa, nossa, nós podemos ser como Deus, podemos ser como Deus. Diante dessa ideia, ele age, o ser humano faz aquilo, a única coisa que Deus pede para ele não fazer. O ser humano faz aquilo que Deus ensinou, instruiu a não fazer. Então, para existir harmonia, bondade, paz, o ser humano precisa ter a intimidade, fazendo os desígnios de Deus. E Deus tinha dado um mandamento para o ser humano. Só isso você não faz. Aqui, não é para você ficar pensando assim, nossa, que bobeira. Eles comeram do fruto, tinha tanto fruto, eles comeram de um fruto, a questão não é essa. Você tem que entender essa visão do todo. Eles podem fazer tudo, menos uma coisa. E essa única coisa que eles não podem fazer, que eles vão e fazem. Isso é uma atitude de desobediência, de rebeldia. É como se dissessem para Deus, não, nós podemos fazer isso sim, Senhor. As palavras de Deus deixam de importar, e o que passa a importar é o pensamento humano, é o que o ser humano acha que é bom, é o que o ser humano acha que é justo, e ele vai lá e faz, tá? Então, isso é uma atitude de maldade do ser humano, é o pecado do ser humano, tá? Se Deus havia criado para beleza, bondade e ordem, o ser humano cede à tentação e desfigura a criação, gerando maldade e caos. Aí você pergunta, nossa, apenas comer de um fruto gerou todos os problemas e maldades que existem no mundo? É por aí, mas como eu volto aqui e repito, não fique com os detalhes desnecessários, deixe a narrativa te conduzir. Preste atenção, qual que é o grande problema? O grande problema é que o ser humano não ouviu a vontade de Deus, não seguiu o plano de Deus. Ele seguiu o caminho seu, fez o que acha que é certo. Esse é o problema da humanidade. Esse é o problema da maldade, da injustiça. O desejo e a tentação do ser humano de ser autônomos. O ser humano não foi criado para ser autônomo. O ser humano não foi criado para viver para si. O ser humano foi criado para viver para Deus, num jardim belo de harmonia, paz e justiça. Mas à medida que ele vive para si e escolhe viver e pensar que o mundo é como ele imagina que deve ser, e quando ele pensa que ele por si, fazendo o que é o contrário que Deus pediu, pode ser um Deus, aí tudo é desfigurado, tá? Então, essa narrativa vai mostrar, então, essa cena, tá? Esse novo episódio onde a maldade entra no mundo. Uma pergunta que esse texto vai nos trazer, né? O ser humano, ele vai lá e ele faz aquilo que Deus pediu para ele não fazer. A única coisa. Ele peca. Então, o ser humano, esse pecado dele é o pecado da desobediência. O ser humano acredita que ele pode se bastar, ele pode ser autônomo. Esse é o pecado da narrativa O Mal. Aí, diante disso, a gente faz uma pergunta, né? E agora? E agora que a criação foi desfigurada? E agora que não há mais aquela harmonia que a gente viu no primeiro episódio, o ser humano se afasta de Deus. O que vai acontecer? O que Deus vai fazer? Deus permitirá que a maldade seja parte do belo jardim? Deus vai permitir que a maldade impere e reine nesse jardim que ele criou com bondade, beleza e harmonia? A gente vai ver na capítulo 4, né? Capítulo 4 de Gênesis, que o Senhor não permitirá que o mal seja intensificado na bela criação dele. Esse é o motivo de o ser humano ser afastado. O ser humano, se ele quer viver para si, se ele quer fazer os seus desígnios, os seus projetos, o Senhor o permite. Romanos capítulo 1, Paulo escreve isso. O Senhor os entregou às suas paixões, tá? Então, quando você vai para o capítulo 4, você vai ver que Caim mata Abel, né? E você vai ver nas descrições de Gênesis, você vai ver depois disso, várias maldades sendo feitas pelo ser humano. Porque o ser humano, longe de Deus, ele gera maldade. Uma maldade fica evidente, tá? O segundo tópico aqui, eu coloquei a tentação de ser autônomo, tá? Que é isso? Vamos lá. Você precisa entender uma coisa. A grande questão, preste atenção que isso é muito importante, professor e professora. A grande questão dessa narrativa e o grande problema que essa narrativa vai nos ensinar aqui é que comer ou não do fruto
é uma decisão moral. É uma decisão moral. Esse episódio é marcado pelo mal no sentido de oposição ao bem. A gente chamou aqui de mal esse episódio. Por que chamou de mal? Porque ao contrário do mal é o bem. A criação demonstra o bem. É isso que nós estamos vendo. Por que bem? Porque o ser humano, a sua decisão é de viver para Deus. Ele está com Deus. Deus fala assim, nomeia os animais, e o ser humano nomeia. Deus fala, multiplique a terra, e o ser humano vai trabalhar para isso. O que o Senhor designa ao ser humano, ele está fazendo. Isso é o bem. O ser humano fazer o que o Senhor deseja. O mal é oposição a isso. É a decisão do ser humano não fazer aquilo que o Senhor deseja. Isso é mal. Por isso que a gente chamou esse episódio. Só que você não tomar essa decisão, não fazer o que o Senhor deseja, é uma questão moral, tá? E você vai ver que desde o capítulo 3 até o capítulo 11, a insistência da humanidade no livro de Gênesis de recusar o bem. O Senhor chamando, levantando, por exemplo, Noé e pregando para todo mundo e ninguém ouvindo. Isso é um exemplo de que o Senhor convida os seres humanos para fazer a decisão correta. Mas os seres humanos preferem, aqui nesses episódios, fazerem a sua decisão. Então o ser humano é criado para Deus, para viver de acordo com as palavras de Deus. Isso é o certo. Mas o ser humano usa a sua liberdade de escolha e vai até uma árvore moral. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore moral. Por isso que ela chama-se assim. Ali nós estamos diante, aquela árvore, é a tentação do ser humano de ser autônomo. A tentação do ser humano de ter a sua própria lei, a sua independência. Esse é o desejo. Esse é o desejo do ser humano. Essa tentação de autonomia, a tentação de viver para si. Esse é o pecado do ser humano. Esse é o pecado no episódio de Gênesis 3. O ser humano acredita que ele pode ter a sua própria lei. O ser humano acredita que pode ter o seu próprio caminho. O ser humano acredita que pode ter a sua independência. Serei como Deus. Nós seremos como ele, então vamos fazer aquilo que ele diz para nós não fazermos. Essa é a escolha moral do ser humano. Diante disso, eles escolhem a si mesmo o seu caminho para determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é belo, o que é mal. Eles acham que pode determinar isso. Diante disso, deixam de confiar na palavra de Deus, o que Deus tinha dito. Aí nós temos a maldade no mundo, a queda, o pecado, tá? Nessa narrativa, o mal é um problema moral. Qual que é? Esse ensino aqui é muito forte, muito importante, que a gente não pode esquecer. O que o ser humano está sendo tentado ali, naquele jardim? Tentado a... Qual que é a tentação que o ser humano recebe? Tentado a viver para Deus ou para si. Por isso que eu disse que você não pode pensar que essa narrativa é simplesmente comeu do fruto ou não comeu do fruto. Não, não pense só nesses termos. Deixe essa narrativa te conduzir. É uma pergunta profunda. E é uma história sendo contada que mostra as raízes do pecado humano, as raízes da maldade, a origem da maldade humana. A origem da maldade humana é o ser humano diante da tentação de viver para Deus ou para si e escolher viver para si. Escolher construir o seu caminho, a sua independência. E isso gera maldade. O ser humano recusa os desígnios de Deus, do Deus Criador, e vive para si. E esse mal que a gente vê na narrativa de Gênesis, ele permanece em cena hoje, né? Ele não diz simplesmente a respeito da descrição da desobediência de Adão e Eva, né? Por quê? Porque a gente vê a maldade hoje. Essa tentação continua diante de nós. Faremos a vontade de Deus ou faremos a nossa vontade? E como o mal se espalhou na sociedade, nós nascemos sobre o pecado, nós nascemos sobre a maldade. Isso significa o quê? Que nós nascemos e constantemente vivemos e somos inclinados a viver para nós, para os nossos prazeres, para os nossos desejos. Se não nascermos de novo, é esse o nosso caminho. O caminho da independência humana, autonomia humana. Isso é o nosso grande pecado. Cumpriremos tudo o que Deus quer ou o que nós desejamos? Vou obedecer às palavras de Deus ou não?
Essa é a pergunta que fica para mim e para você. As injustiças, o pecado e a morte, eles são perceptíveis nos nossos dias. O choro, ele marca as nossas histórias e marca as nossas histórias desde Adão e Eva. Esse é um grande conflito que a gente tem que lidar. Qual que é o conflito que nós lidamos hoje? O conflito que nós lidamos hoje é que a maldade está também no nosso mundo. Essa semana passada, do dia que eu gravo essa lição, talvez você vai estar um pouquinho mais à frente quando estiver vendo ela, a gente teve um homem que entrou numa escola e ele matou 4 crianças, né, com uma machada, e matou as crianças ali, a sangue frio. A maldade está no mundo. A maldade faz parte do nosso mundo, da nossa realidade, da nossa sociedade. Mas você está entendendo agora nessa narrativa e aprendendo com a narrativa bíblica por que a maldade está aí. Porque a gente está trilhando os nossos caminhos. Nós escolhemos, e talvez... E a sociedade não é constituída de uma pessoa apenas, mas é constituída de uma infinidade, milhares, milhões de pessoas. Nós fazemos as nossas escolhas, escolhemos o nosso caminho e vivemos a nossa autonomia. O pecado jaz à nossa porta. Nós nascemos em pecado porque nossos pais já fizeram essas escolhas por nós, de viver às vezes para si. O nosso mundo, quando não está voltado para Deus, as pessoas quando não estão voltadas para Deus e freando a si, o seu instinto, o seu medo, quando não estão freando a si, se entregando ao Senhor, elas terão o seu caminho e construirão o seu caminho. E o caminho do homem é mau, é um caminho de maldade. A autonomia humana é destruição, é injustiça, é morte, é choro. Porque o mal está no mundo. Para a narrativa da queda, a narrativa o mal, não é porque Deus deseja isso. Deus, o Senhor Deus, criou o mundo com beleza, com bondade e com justiça. E nos convidou a viver para isso. No segundo episódio, nós vemos que nós, como seres humanos, escolhemos viver para nós. E nós, dia a dia, escolhemos viver para nós, escolhemos viver o nosso caminho. Porque a maldade está aí, porque choramos, porque a tristeza está aí, porque o mal cresce em nosso meio, porque nós estamos virando as costas para Deus e vivendo para nós. A maldade é causa das ações humanas, da escolha humana, do desejo humano pela autonomia. E diante disso, o Senhor oferece a si mesmo para nós. O Senhor oferece a si mesmo para nós. Para estar conosco no meio dessa construção que nós temos feito e desenvolvido, e nossa sociedade tem feito e desenvolvido. O Senhor se entrega para nós, se doa, habita no meio de nós, envia seu Espírito a nós. Mas o Senhor não nos quer e não se alegra com a injustiça, com a maldade, com as dores. Não, Ele não se alegra com isso. O Senhor deseja que todos nós, e por isso nos convida, por isso que mandou seus discípulos, depois que ressuscitou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por isso que Ele ordenou isso, porque Ele quer que todos deixem de viver para si, para a sua autonomia, para o seu pecado, para a sua vontade, e se voltem para o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor, o Criador dos céus e da terra. Se voltem para Ele, se rendam para Ele, porque senão nós veremos e continuaremos testemunhando cada dia mais, maldades, injustiça. E não porque voltamos para Deus, nos tornamos perfeitos e não pecamos mais. Não. Um dia, como nós veremos no último episódio da narrativa da criação, todas as coisas serão restauradas. O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Um dia haverá paz, bondade, o pecado não habitará no nosso meio. Um dia isso acontecerá. Enquanto isso não acontece, Deus está conosco, habita no nosso meio e nos ajuda a participarmos do seu povo, como um povo do novo nascimento, onde não quer propagar o mal, onde não quer dar vazão ao mal. Nós somos um povo, nós cristãos, você jovem, irmão, irmã, nós somos de um povo que nós somos pecadores, temos pecados. Nós não vivemos para dar vazão para o pecado. Não vivemos para dar vazão aos nossos desejos. Não. Nós não vivemos para a nossa autonomia, para o nosso eu. Nós vivemos para Deus. Nós podemos escorregar, nós podemos falhar, nós podemos, muitas vezes, não ter sabedoria para lidar, mas nós não queremos viver para nós queremos viver para Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Nós queremos testemunhar a bondade de Deus. Nós não queremos dar vazão à mentira, não queremos dar vazão ao engano, não queremos dar vazão à inveja, não queremos dar vazão à imoralidade sexual, não queremos isso não queremos que faça parte de nós. Nós vamos para Deus e queremos calar o nosso eu, nós queremos calar as nossas maldades, nós queremos calar a tentação de ser autônomo que nos persegue desde os primórdios. Então, na narrativa do mal, o que morre no ser humano? Morre no ser humano
E você vê lá na narrativa que quando Deus diz para o ser humano não coma disso, porque se você comer você morrerá, a gente pode dizer assim, nossa, mas na hora que eles comeram eles não morreram. Vamos de novo não pensar na narrativa como se ela fosse simples, boba, banal, e vamos pensar de novo na narrativa com um olhar de amor para ela e vendo a beleza que ela pode nos transmitir. Você pode perceber que na hora que o ser humano come do fruto, ninguém cai duro e morre. Mas é dito que quando se come do fruto, um vê que o outro está nu. É isso que é dito. Assim que come do fruto, um vê que o outro está nu. O que morre no ser humano? Assim que ele desobedece a Deus. Assim que ele aceita a tentação de seguir a sua lei e os seus caminhos. Primeira coisa, a percepção de si mesmo e seu relacionamento um com o outro morre. Adão não olha para Eva mais como olhava antes. Agora ela está nu. Ambos estão nus. Eles se olham de uma maneira diferente. A primeira coisa que morre no ser humano quando ele não vive para Deus, mas vive o seu caminho, é que ele passa a perceber as coisas de uma maneira diferente. Ele passa a enxergar o outro de uma maneira diferente. Não passa a ver a criação de Deus, a bondade de Deus e as coisas para o propósito e desígnio que Deus fez. Passa a ver as coisas, enxergar as coisas de uma maneira deturpada. Passa a ver a malícia, a maldade. O ser humano perde a percepção de si mesmo e seu relacionamento. Isso morre no ser humano. Ele não enxerga mais de modo verdadeiramente humano. Ele desfigura a criação. Agora, ele cumpre o que nós estudamos na aula anterior, sobre o Salmo 115, onde se fala que os ídolos são criações humanas. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Agora, o ser humano, quando ele vive para si, ele passa a ser seu Deus. Quando ele acredita que ele pode ser autônomo, independente, ficar sem Deus e ter o seu mundo, e acha que pode ser como Deus, e vive para os seus caminhos, ele enxerga agora, não como Deus o chamou e criou para enxergar. Aquilo morre. A percepção que ele tinha do outro morre. Ele enxerga Eva não como osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ele vê nudez. Isso é um modo de dizer que eu sou autônomo. Eu tenho um caminho. Eu tenho um modo próprio de enxergar. Mas esse modo, infelizmente, não é o modo de Deus. Morre a percepção de quem se é em Deus e o que Deus faz e o que deseja. A segunda coisa que morre é que o ser humano ele passa a ser gerador de morte. Depois disso, Adão e Eva terão filhos. Você pode ler no capítulo 4 de Gênesis. E você vai ver que Caim mata Abel. Ora, imediatamente, Adão e Eva não morreu porque comeram do fruto. Mas, consequentemente, por causa de ter comido do fruto, por causa do seu pecado, consequentemente, como consequência disso, como consequência de escolher viver para si, um dos seus filhos mata o outro. Mata o outro. O homem passa a ser gerador de morte. Por quê? Porque agora ele se acha autônomo. Ele acha que pode viver para si. E até hoje, o ser humano é um espalhador de morte. Qual que é a causa disso? Por que isso acontece? Porque nós queremos viver para nós e não viver para Deus. Esse é o alerta que a narrativa O Mal nos ensina, esse episódio nos ensina. Conclusão. Se no episódio da criação Deus é rei, soberano e bondoso, no episódio O Mal, o ser humano promove uma rebelião no reino. Então, no primeiro episódio, a criação, ao reino de Deus, a bondade, mas o ser humano se rebela contra isso. Você precisa entender que o episódio O Mal é uma rebelião do ser humano. Eu vou ser como Deus, eu não vou ligar para aquilo que ele disse, e eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. É uma rebelião do ser humano. No reino de Deus, a gente foi criado para nos relacionarmos com o Criador e com suas criaturas. Mas o efeito do pecado é nos separar. Note que na criação, Adão olha para Eva e diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Após o pecado, a rebelião do ser humano, a decisão de ser autônomo pelo ser humano, quando Deus pergunta, quem disse que vocês estão nus? O que Adão responde? A culpa é de Eva. A Eva diz, a culpa é da serpente. Um culpa o outro. Agora, se antes um olhava para o outro e integrava o outro para si, somos um, agora eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é do outro. Culpa o outro. Agora a separação. É isso que o mal gera, é isso que o pecado gera.
Foi a rebelião, e não Deus, que gerou medo, vergonha e solidão. Nesse episódio, a gente não deixou de ser humano. Eu e você, todas as pessoas são humanos. O mal não nos retira a nossa característica, nós somos humanos. Ainda somos a imagem de Deus, como dirá Gênesis 5, 1 ou 9, 6. Mas a nossa rebelião afetou profundamente nossa condição humana. A maldade da autonomia humana é o grande problema que necessita de solução. Narrativa da criação, projeto de Deus, plano de Deus, bondade, beleza, harmonia. O Senhor nos criou para essa integração de um relacionamento íntimo e verdadeiro de nós com Ele, com os demais seres humanos, com toda a criação. O episódio mal mostra a rebelião humana, o que nós geramos, a nossa decisão, o nosso pecado, a nossa escolha de nos rebelar contra o reino de Deus. Nós nos rebelamos contra esse reino. E nós criamos o nosso próprio reino. E esse reino é de maldade. E isso precisa de solução. Essa maldade precisa de solução. E nós vamos ver no decorrer da narrativa bíblica como Deus lidará com essa maldade. Mas todos nós, eu e você, estamos nessa classe de jovens, somos convidados a desejar, mais do que tudo, participar do reino de Deus. Não do reino da autonomia humana, que gera caos, desordem e maldade. Não vivamos como um povo da rebelião. Não sejamos rebeldes. Sejamos o povo de Deus, o povo da criação de Deus, o povo que deseja ser a imagem e semelhança de Deus e está atento às palavras de Deus, não às suas próprias palavras humanas. Ok? É isso que eu queria compartilhar com você, querido professor e professora. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima escola dominical nesse domingo.